Nicole. Nicole, bom dia. Bom dia, professor. Beleza? Beleza. Ah, que bom, que bom. Bom saber. Esperar aí mais alguém chegar, tal. Como você tá? Ah, eu tô bem, graças a Deus. Eu passei final de semana aqui em casa mesmo, né? Dei umas corridinhas, e é isso. E você? O que você fez esse final de semana? Eu fiquei em casa também, nesse frio, né? E Ah, também na academia. entendi. Você tá fazendo dos testes? Sim, eu fiz a maioria já, acho que só falta 2 que eu vou fazer hoje. Ah, que bom, Nicole. Tomara que dê tudo certo, tomara que você passe, Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Ah, agora que eu lembrei, falando em testes, eu tô estudando para o concurso público de Barra Mansa. Aí eu eu tava estudando português ontem. Ai, que legal, professor. Tomara que dê tudo certo pro senhor. É, tomara, também tô na expectativa. Peraí, deixa eu só encostar a porta aqui. Ah, vamos ver se mais pessoas chegam. Até agora tá só você. São 8h52 ainda, mas acho que ultimamente a galera tem demorado para entrar um pouco nessa turma. Tipo, geralmente, antigamente eram as meninas que entravam primeiro e depois entravam os rapazes, né? Os meninos. Agora não tá tão equilibrado assim, não. Entra uma pessoa, aí fica um mó tempão esperando. Aí a Joyce pediu para entrar. Joyce, vou dar presença para Joyce também. Peraí, cadê? Fala, Joyce. Ana Carolina. E aí, Joyce, tudo bem? Tudo. Tudo. Ana Carolina também. Fala, Ana. Tudo bem, Ana? Fala. Show, show de bola. Show de bola. Muito maneiro. Muito maneiro. É, gente. Então é isso. Então é isso. A galera vai chegando aos poucos. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui a lista de chamada. Nicole, Joyce, Ana Carolina. Então vamos embora. Vamos embora. Por enquanto tá aqui. Opa, não. Ah, não. Não posso minimizar, não. Não dá para minimizar o Zoom, não. Eu já coloquei para gravar logo a aula de uma vez, galera, porque, pô, eu tenho medo de esquecer de gravar igual da última vez. Isabelle Freitas. Isabelle entrou aí. Fala, Isabelle, tudo bem? Tudo. Peraí, letra I. Opa. Ah, tá, já achei. Caraca, eu pensei que não fosse achar o nome da Isabelle aqui. Então é isso. 54. É, gente, então estamos aí nessa pandemia, resistindo da melhor maneira que podemos, resistindo da melhor maneira que podemos, né?
ficando em casa, saindo só para resolver o essencial. E é isso. Vamos que vamos. Eu quero ver se aparece mais alguém. Quero ver se aparece o Enzo. Eu quero ver se aparece o Pablo Henrique. Entendeu? Porque geralmente a turma de vocês é assim. Primeiro aparecem as meninas, depois chegam os meninos. Geralmente é assim, né? E aí eu quero ver quando que os meninos vão aparecer. O Enzo, o Pablo. Então vamos que vamos, peraí. Vamos que vamos. Minutos. 8h56, eu quero ver se chega mais alguém. Ai, caraca, fio. Ah, é, agora que eu lembrei. Tem um... Pablo Henrique. Pablo Henrique entrou. Fala, Pablo! Fala, Pablo, tudo bem? Eita. Peraí. É, mas eu já admiti. Pablo Henrique e Evelyn. Eita. Fala, Pablo. Fala, Evelyn. Oi, bom dia. Bom dia. Evelyn Cristina. Então vamos lá, galera. Já são 8h50. Opa, Enzo. Fala, Enzo. Fala, Enzo. Tranquilão? Tranquilão. Beleza, tamo junto. Então, olha só, galera. Alguém escreveu aqui no chat para mim, a Ana Carolina, que tinha escrito aquela hora que tá tudo certo com ela. Então, vamos lá, galera. Já são 8h59. Eu gostaria de mostrar para vocês, ó, tá bem? Primeiro deixar bem claro, tá gravando a aula está sendo gravada desde quando eu comecei. E olha só, 8º ano. Olha só, quem tá com presença? Ana Carolina, Enzo, Evelyn, Isabelle, Joyce, Nicole e Pablo Henrique. Beleza? Esse, por enquanto, é a galera que tá com presença. Então, agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar a nossa aula. Cara, a gente falou sobre a África, o continente africano, como estava sendo no século XIX, como os africanos se organizavam, né, como eles se organizavam por meio de comércios, por meio de migrações internas dentro do próprio continente, né, e como essa migração interna foi importante para a disseminação do comércio dentro do continente africano. Agora,
agora, galera, a gente vai falar, e a gente está falando também da imposição cultural como instrumento de poder, né? A necessidade que os reinos tinham de dominar um outro reino para poder aí se fortalecerem, para poderem aí se fortalecer, para poderem para poder expandir os seus impérios, né? E aí o que acontece? Aqui o que acontece? O exemplo que o livro didático cita, né, dessa tentativa de aculturação, de imposição cultural, né, o exemplo de imposição cultural que o livro didático coloca é o caso dos fulas. Quem eram os fulas? Os fulas, eles eram povos originários desse grupo aqui, ó. Espera aí que eu vou dar zoom aqui no livro didático. Eu vou dar zoom aqui no mapa para mostrar para vocês. Os fulas, eles eram originários. Os fulas, eles eram originários desse povo aqui, ó. Futa Jalon. Vocês estão conseguindo ler aqui, acompanhar o mouse? Eles eram originários desse povo aqui. Aí os fulas, aí o que aconteceu? Os fulas, eles começaram a serem influenciados pelo islamismo, pela religião islâmica, certo? E aí o que aconteceu? Como vocês podem ver, aqui tem a bacia do rio Gâmbia. Aqui é a bacia do rio Gâmbia, né? E aí o que acontece? Os pastores e criadores de gado dessa região eles se converteram para o islamismo. E aí os fulas, eles começaram a se espalhar, eles saíram de Futa Jalon e começaram a se espalhar pelo continente africano, né, por essa região aqui, espalhando o islamismo. E aí o que aconteceu? Né, eles foram dominando os outros povos aqui, e aí, no ano de 1804, teve o líder dos fulas, teve a existência de um líder dos fulas chamado Osman de Fódio. Esse Osman de Fódio, ele começou a atacar os alçás, que estava nessa região aqui. E dominando os alçás, e atacando os povos aqui do Cana e Bornu, eles atacando essas duas regiões, eles conseguiram, os fulas conseguiram criar um califado chamado Sokoto, né? Califado, conforme eu falei, como eu posso dizer, é uma cidade estabelecida pelos califas. Os califas são os líderes muçulmanos, né? Essa guerra que os fulas fizeram contra os alçás é chamada de jihad. Jihad, em árabe, significa guerra santa, né? Então, e por que os muçulmanos eles faziam essas guerras santas, esses jihads? Porque era dever do muçulmano defender o islamismo, né? Por meio da pregação religiosa. Por meio da pregação religiosa, ou a partir do comportamento que ele tinha, ou das lutas armadas. Então, tinha 3 maneiras para ele defender a sua religião. Comportamento, pregação ou luta armada. Aí, por esses 3 meios que ele divulgava a religião muçulmana, sendo que a luta armada era jihad, era a guerra santa, né? E aí o livro didático ele nos atenta para o seguinte, né? Que guerra santa, jihad, é o termo que é tomado ao pé da letra pelos grupos islâmicos extremistas, né? Como o Estado Islâmico, por exemplo, nos dias de hoje. Hoje você tem um grupo terrorista, conhecido como Estado Islâmico, que ele tenta divulgar o islamismo por meio da guerra da luta armada e tal. E tem grupos extremistas também de outras religiões
que eu não vou saber citar quais, né? Mas que existem também. Até aí, tudo bem, galera? Alguma dúvida? Tudo certo. Tudo certo. E a Júlia Cauana acabou de entrar. Fala, Júlia, tudo bem, Júlia? Tudo bem, Júlia? Então tá tudo certo. Oi, professor. Oi. Bem. Ah, que bom. Então vamos continuar, galera. Então o que acontece? Esse é o exemplo de imposição cultural que acabou de ser citado pelo livro didático foi do povo Fula, que foram influenciados pelo islamismo e tomaram os outros grupos, os outros reinos, inclusive o de Alsace e Bornu. E aí eles criaram o Califado de Socotor. E aí o que acontece? O Osman de Fódio, que era o líder dos Fulas, ele acusava os Alsás de misturarem o islamismo com práticas da religião tradicional deles, dos Alsás, né? Ou seja, os Alsás eles tinham práticas religiosas próprias, né? Mas eles foram acusados de misturar essas práticas religiosas com o islamismo. O Osman de Fúdio, ele acusou essas pessoas, né? Tudo bem, Lavínia? Oi, Lavínia, tudo bem? Deve estar. Tá tudo bem. Então vamos lá. Ele escreveu no chat aqui. Escreveu no chat aqui. Deixa eu ver. Oi, kkkkkkkk. Oi, kkkkkkkk. Oi para você também, Lavínia. Kkkkkkkk. Então vamos lá. Vamos continuar. E aí o que acontece? O Isman ele acusou os alçás, pessoal dessa região aqui, de misturarem islamismo com a fé tradicional deles. E aí o que aconteceu? O próprio Osman, acabou proibindo os rituais religiosos alçás. Ou seja, os alçás não poderiam praticar os seus rituais religiosos. E aí, o Osman, ele obrigou a galera a aprender a língua árabe e a seguir regras muçulmanas. Então, agora, alçás, é o seguinte, vocês, alçás aí, vocês estão proibidos de praticar a religião de vocês. Vocês não têm nada que misturar com o islamismo. Vocês devem praticar a religião muçulmana, certo? Devem seguir as regras muçulmanas e falar a nossa língua, que é a língua árabe, né? E aí tinha também restrição ao consumo de determinados alimentos e bebidas. Você não pode comer e beber de tudo, só pode comer e beber o que eu determinar vocês fazerem. Beleza? Até aí tudo bem? Aí os alçás tiveram que aceitar isso, não tinham outra escolha, né? Agora eu quero saber o que vocês percebem nessa foto aqui? Nessa imagem, nessa litografia aqui? Vamos lá. Um líder. E por que é um líder, Evelyn? E por que é um líder? Vamos lá, escreveu aqui. Com roupas características de uma cultura. A gente percebe que ele está, sei lá, com um saiote, com um
banto, né? Não sei se... Acho que não chega a ser pele de animal, mas tem alguma coisa aqui. Tem um penacho, tem uma lança e um escudo grandão aqui. É. Uma pessoa que lidera um grupo, uma tribo, né? Assim, talvez o que diferencia ele dos demais guerreiros é porque, por exemplo, se a gente olhar a foto, se a gente olhar a foto, se a gente olhar a foto lá atrás dos Zulus, aquela foto que a gente mostrou na aula anterior, o escudo dos Zulus são pequenos, mas o escudo desse aqui é grande, né? O que deve, de fato, demonstrar uma certa liderança entre os demais guerreiros. Esse aqui, galera, é o Shaka Zulu. O Shaka Zulu, ele foi o líder do clã Zulu, um clã africano, né, que viveu e vive até hoje no sul do continente africano. Como que surgiu esse clã? Esse clã, ele surgiu enquanto você estava tendo os jihads, ou seja, as guerras santas no Sudão Central. Então você estava tendo muitos conflitos no sul também, né? Desde o ano 1000 você estava tendo esses conflitos. E aí, no sul, o sul estava sendo ocupado por um grupo de africanos conhecidos como Bantu. Grupos conhecidos como Bantu. Pablo Henrique pediu para entrar de novo. Estava sendo controlados por grupos conhecidos como Bantu. E aí, o que acontece, galera? Você teve muita seca, muita fome na região, né? E aí, por causa disso, os conflitos começaram a ocorrer, porque um queria a comida do outro, pá, e etc. Então, os bantus na região sul começaram a entrar em conflito. E aí, alguns grupos começaram a sentir necessidade de se fortalecer em relação aos outros povos que estavam habitando ali. Então os bantus eles foram se incorporando a outros grupos e começaram a centralizar o controle político, né? E aí um desses grupos que era conhecidos como Engunis, eles tinham um exército muito grande para poder atacar os outros bantus, né? E aí o Shaka Zulu, ele surgiu de um desses grupos engunis. Surgiu o Shaka, né? E esse Shaka, ele se tornou um guerreiro e acabou dominando a região sul. Em 1818 que ele fez isso. E aí ele acabou fundando o Império Zulu. Por isso que ele é conhecido como Shaka Zulu. E aí ele passou a chefiar uma federação, entre aspas, vamos dizer assim, um clã de grupos bantus, né? E aí ele queria formar um Estado forte. Então, para formar um Estado forte, ele teve que reformar o exército. Como reformar o exército? Inovando na preparação de armas. Então, ele meio que criou lanças curtas que pudessem ser arremessadas para poder atacar alguém, né? E aí ele acabou aí criando um grupo militar assim muito forte, um grupo militar muito forte, um grupo militar capaz de resistir até mesmo aos colonos britânicos que iriam vir mais tarde. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Não, agora não. Primeiro nós vamos mostrar aqui o Krau Zulu. O que era Krau Zulu? Era um conjunto de habitações zulus, né? Era onde os zulus ficavam enquanto os zulus entravam em guerra. Quando os zulus entravam em guerra, as pessoas do Zulu que não guerreavam, eles ficavam no Krau, né? Então,
E aí, dentro desse CRAU, era estabelecida a sociedade Zulu. Nessa sociedade, você tinha a prática da poligamia, né? Os maridos, eles podiam ter até... Obrigado, mãe. Poderiam ter até... Os maridos poderiam ter até 4 esposas, né? Desde que eles fossem capazes de sustentá-las. Por quê? Desde que eles fossem capazes de sustentá-las. Porque no continente africano tem uma cultura que é o seguinte: se você vai casar com uma mulher africana, o sogro, ele vai pedir dote para você. Você tem que oferecer o dote para o sogro antes de você casar com uma mulher. E geralmente, que dotes são esses? Ah, é uma determinada quantidade de milho, cabeças de gado, entendeu? Você tem que oferecer algum dote antes de você casar com a filha do sogro. Então, é por isso que um Zulu, só poderia ter esposa se ele fosse capaz de sustentar a esposa. E poderiam ter até 4 esposas, né? O que demonstra que a sociedade era extremamente patriarcal, né? As mulheres podiam, até porque as mulheres só podiam ter um marido. Extremamente patriarcal. Não sei se eu posso dizer machista, mas era patriarcal. E aí, o livro didático desenhou, com base em dados históricos, um infográfico de um CRAU Zulu, né? Como vocês podem ver, aqui você tinha as cubatas, que eram as cabanas, né? E eles eram feitos de argila, tal, e etc. Aqui, o CRAU geralmente ficava em lugares altos. Como a gente percebe que esse lugar era alto? Tá vendo esse relevo aqui descendo, ó? Olha o relevinho aqui descendo, ó. Então, isso já mostra que o CRAU já era um lugar alto. Por que o lugar precisava ser alto? Porque se alguém viesse atacar, eles iriam vir de baixo. Então, alguém deveria observar de cima os invasores, né? E aqui eram os homens guerreiros, né? Que cuidavam do gado e da defesa do CRAU, né? E atuavam como guerreiros. E aqui eram as mulheres que cuidavam da plantação e da educação das crianças, né? Eu, particularmente, eu tenho uma aversão a esse discurso, né? Porque fica parecendo que as mulheres também não lutavam. Se a gente pegar a época dos primeiros grupamentos humanos, dos primeiros grupamentos humanos, as mulheres também ajudavam na caça, né? Então, até que se prove o contrário, eu tenho para mim que as mulheres também lutavam, eram guerreiras, mas aqui estão colocando as mulheres como se elas só cuidassem mesmo da educação e da plantação, né? E aqui você tinha as paliçadas que protegiam o território, certo? Aqui o gado bovino, que era importante para os Zulus, porque além de fornecer carne, leite, couro, era usada como moeda de troca. Ou seja, aí vai de encontro com aquilo que eu falei antes. Poxa, eu quero casar com uma mulher, eu preciso oferecer para o sogro um dote. E esse dote, muitas das vezes, poderia ser cabeça de gado, ou seja, uma moeda de troca. Vocês entenderam mais ou menos a relação? Aí aqui, ó, era a torre de vigia. Era alguém que eu observava se lá embaixo estava vindo algum invasor. Os invasores estavam chegando. Aqui você tinha a cubata maior, onde ficava o chefe do CRAU. E aqui no pátio, onde tinha o curral, era o lugar onde ficava o gado, né? E era também o local onde eram realizadas reuniões do grupo, sepultamentos de chefes, né? Os chefes eram enterrados aqui, e cerimônias de casamento. E, geralmente, quando alguém hastia uma bandeira branca na cubata, significa que o homem solteiro estava de noivado marcado. E aí você tinha uma cubata também próxima à entrada do CRAU. Essa cubata aqui, próxima à entrada,
estava reservada a mulheres e homens solteiros. Os homens habitavam o lado direito, né? E as mulheres o lado esquerdo, né? Eu acho que os homens ficavam aqui e as mulheres ficavam aqui. Pelo menos foi isso que eu entendi. Ou então pode ser o contrário, ou então pode significar que os homens ficavam desse lado e as mulheres desse lado. Também, eu não sei porque eu nunca vivi no CRAAL. O livro didático diz para gente que essa ilustração é uma representação artística feita com base em estudos históricos. Que estudos históricos são esses? Eu não tenho certeza, mas eu prefiro acreditar que são estudos históricos desses desenhos aqui. Porque o que acontece, galera? Esses CRAALs, eles são desenhados desde o século XIX. Então, por que acontece? Na época do imperialismo, como a gente vai estudar depois, na época do imperialismo, esses europeus, eles precisavam observar a cultura africana para poder dominar essa cultura. Então, eles observavam, os europeus, eles observavam o comportamento desses africanos. E o que foi que eles observaram? Eles observaram a criação, eles observavam o funcionamento de um CRAAL, né? Aqui, como vocês podem ver, é a ilustração de um CRAAL próximo de Bulawayo, não sei como se pronuncia, no século XIX. Você vê que tem várias cubatas aqui, e aqui está o centro do CRAAL, onde provavelmente ficava o gado. E aqui está uma criança, acho que uma mulher e um homem, ou todas duas são mulheres e uma criança, né? É uma litografia que eles desenharam, né? Aqui você tem um desenho de como eles construíam CRAAL. Você vê que aqui, ó, de como eles construíam CRAAL, né? Essa pintura de julho de 1853, né? Os homens pegando a palha e jogando, né? Criando as cubatas, né? Aqui, essa parte aqui, eu não sei se isso daqui seria a construção de mais uma cubata ou se seria o centro do CAAL. O que vocês acham? Vocês não pensam nada? Ih, querem ficar quietos, né? Então, beleza. Beleza. É o que eu penso, né? Mas, embora aqui do lado também tem mais uma cubata, né? A gente pode ver portas aqui e tal, e etc. Aqui já é uma ilustração colorida. Eu não sei quem ilustrou. Eu não sei quem ilustrou. Aqui tem mais um verbete dos povos bantus na África do Sul. Aí, olha só. Esse daqui, o que vocês estão vendo aqui? O que vocês estão vendo aqui? É uma escultura? É uma escultura. É um artefato, galera, de terracota. Terracota, como é que eu posso explicar? É tipo uma estrutura de barro, né?
que é meio que misturada com vidro. Eu não sei explicar direito, mas é uma estrutura de terracota, né? E eu não tenho certeza para que essa escultura era usada. Talvez alguma representação religiosa, não sei. Eu não quero ficar chutando muito, né? Mas através dessa escultura é bem provável que a gente possa ter noção de como um povo banto se enxergava, como que eles se enxergavam, né? Você vê que tem um nariz bastante grande, uma boca grande, os olhos pequenos. Não sei, estou deduzindo, né? Rinoceronte de Mangupui. Então, só para vocês verem, aqui é uma pintura de 1827, mostrando mostrando a dança, né, dos Zulus, né, como que eles dançavam e etc. E aí o Nelson Mandela, a gente vai falar muito dele no ano que a gente vai falar dele no ano que vem, no nono ano. Ele foi o presidente da África do Sul e ele era Tiambu, ou seja, ele era do clã Tiambu, que era da etnia Xhosa, ou seja, ele era um banto que falava para os povos da África do Sul, né? Então, olha só, na próxima aula, a gente vai falar sobre imperialismo, mas a gente vai dar uma palhinha agora, né? O imperialismo o que acontece? O que acontecia? A Europa, ela estava passando por um processo de revolução industrial. Então, ela desenvolveu a sua indústria, né? Mas vocês lembram? Mas vocês lembram que na matéria anterior a gente falou que os europeus estavam desempregados e a indústria não empregou todo mundo, então eles tinham que ir trabalhar na América? Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? A gente discutiu na matéria anterior. Além disso, o que aconteceu? Tudo que a indústria europeia produzia chegou a ponto deles não conseguirem das pessoas não conseguirem consumir tudo que as indústrias estavam produzindo na Europa. Então você estava tendo uma crise. Então você estava tendo na Europa uma crise de superprodução na década de 70 do século XIX. Então o que aconteceu? A Europa, ela tinha que expandir o mercado consumidor em outros territórios que eles estavam dominando, entre aspas, que eles estavam tentando dominar. Que territórios eram esses, professor? Territórios da Ásia, da África e da Oceania. Esse processo de dominação dos territórios da África, Ásia e da Oceania pelas potências capitalistas da Europa foi chamado de imperialismo e neocolonialismo. Então, imperialismo e neocolonialismo no século XIX é quando eu tento tomar os territórios, é a tentativa, né, das potências europeias de tentarem tomar os territórios da África, da Ásia e da Oceania. Para quê? Para poder expandir a sua produção. Muitas das vezes, desses territórios que eles dominavam, eles tentavam extrair matérias-primas para poderem desenvolver, para poderem continuar desenvolvendo as suas indústrias. Até aí, tudo bem? Vocês conseguiram entender?
Sim. Show. E aí, galera, vale lembrar, uma outra coisa que eu queria falar é que o livro didático de vocês atenta para uma situação. O imperialismo, o conceito do imperialismo, ele vai variando conforme o tempo. Por exemplo, o que a palavra imperialismo significava na antiguidade? Na antiguidade, como ela deriva da palavra império, né, que significa autoridade, dominação sobre território estrangeiro, na antiguidade, o imperialismo significava a dominação feita pela Roma antiga, né, que queria expandir territórios para a criação de províncias, né? Nas grandes navegações, o imperialismo significava explorar riquezas dos territórios do além-mar para depois formar colônias de exploração ou de povoamento, né? Mas esses conceitos de colônia de exploração, de povoamento, já estão ultrapassados. Na próxima aula eu explico o porquê. O imperialismo do século XIX, eu já falei, significou a dominação dos territórios aí da África, da Ásia e da Oceania pela Europa, pelos países europeus, a fim de quê? A fim de expandir o seu mercado consumidor, a fim de expandir as suas indústrias. Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que o tempo tenha passado rápido e que nas outras aulas que na outra aula a gente possa continuar aí discutindo sobre esse assunto. Beijos e até a próxima, gente. Tchau. Boa aula. Tamo junto. E tomando suco.